Através do povo de Israel. É através do povo de Israel que nós tivemos acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E esse texto deixa bem claro que o povo de Israel estava passando por momentos de lutas e tribulações. O povo de Deus, amados, tinha a arca da aliança. A arca era um instrumento que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando os reis saíam para pelejar, Davi saía para peleja, ele estava com a arca da aliança, ou seja, o povo se sentia seguro, pois sabia que ali estava a presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Mas acontece, amados, que o povo estava em pecado. O povo de Israel estava transgredindo a lei de Deus. Mesmo dentro do templo, Ofni e Finéias, com seus filhos, estavam profanando o templo, cometendo torpezas, pecados terríveis dentro do templo. Fato esse que não agradava de forma nenhuma o coração de Deus. E mesmo que a arca estava ali, mas a presença de Deus, por causa da desobediência do povo, a presença de Deus não era mais manifesta no meio do povo. E aí eu quero te dizer, meu irmão, quando a presença de Deus não é mais manifesta no nosso meio, coisas ruins começam a acontecer. Ter a plena convicção de que Deus está presente na nossa vida. Nós temos liberdade, livre-arbítrio para fazer absolutamente tudo que nós quisermos nessa vida. Mas nós temos que entender que em nossas atitudes vão gerar consequências. E muitas dessas consequências vão ser amargas, se essas atitudes não estiverem em acordo com a plena vontade soberana de Deus. O homem tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. O homem tem a liberdade de escolher as sementes que ele vai plantar, mas ele não tem liberdade para escolher aquilo que ele vai colher baseado nas suas semeaduras. Aquilo que o homem plantar, aquilo que eu plantar, aquilo que você plantar, meu irmão, certamente você vai colher. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai semear. E eu quero dizer, meu amado, que Deus respeita as nossas escolhas. Deus respeita, Deus nunca nos abandona, mas respeita as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos. Deus respeita as nossas decisões. Se nós decidirmos não fazer a sua vontade, se nós decidirmos fazer por atos próprios, tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos e não nos sujeitarmos a Deus, com certeza Deus respeita, mas aquilo que plantamos, certamente vamos colher. E esse texto fala que o povo estava em pecado. O pecado, meu amado, você que me ouve, preste bem atenção, é a única coisa que pode nos separar de Deus, são os nossos pecados. A única coisa que nos separa do amor de Deus são as nossas transgressões. Mas nós temos que saber que os nossos pecados, as nossas transgressões, nós decidimos nos afastar de Deus. Nós temos a liberdade de ou estar na presença de Deus ou não estarmos na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, somos abençoados. Quando estamos na presença de Deus, a bênção de Deus recai sobre nós. Mas quando nós deliberadamente decidimos nos afastar e sair da presença de Deus, automaticamente coisas ruins começam a acontecer em nossa vida. Quais são, pastor, as consequências de nós sairmos da presença de Deus? Esse texto nos revela isso. Somos facilmente vencidos pelo inimigo. Israel estava em pecado, e quando foi para a guerra, amados, diz esse texto que quase 30 mil homens foram tombados, homens em pé, homens de batalha, homens acostumados à guerra, à peleja, foram massacrados por seus inimigos. Meu amado, quando você decide sair da presença de Deus, o inimigo te massacra, o inimigo vai te destruir, o inimigo vai te humilhar, o inimigo, quando você decide sair da presença de Deus, a derrota é certa. Você pode até decidir, eu vou sair, não quero mais saber de
servir esse Deus, mas você saiba de uma coisa: o inimigo está te esperando lá fora para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, decida estar na presença de Deus. Quando nós decidimos sair da presença de Deus, nós perdemos coisas que são importantes. Eli perdeu 2 filhos. 2 filhos foi a perda de Eli. Perdeu seus 2 filhos. Seus 2 filhos morreram na batalha. O texto diz: a arca foi roubada e os seus 2 filhos vieram a óbito durante o combate. Quando nós decidimos sair da presença de Deus, nós perdemos coisas que são importantes para nós. Quando saímos da presença de Deus, podemos sair sim, mas longe da presença de Deus gera a morte. Eli perdeu 2 filhos, foram mortos. Israel perdeu quase 30 homens, foram mortos. Quando decidimos sair da presença de Deus, a morte é certa. Às vezes não a morte física, mas podemos perder a morte, ter a morte espiritual, a morte de tantas coisas boas na nossa vida. Quando nós perdemos e saímos da presença de Deus, a morte é certa, meu irmão. Então fique firme e fervoroso, fique constante na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, não deixe que nada aconteça, que nada que aconteça na sua vida te tire da presença gloriosa desse Deus. E esse texto diz que a nora de Eli, quando soube da notícia que a arca havia sido roubada, quando soube que seu sogro havia morrido, porque ele caiu para trás, bateu a nuca, o profeta Eli, já de 90 e poucos anos, caiu para trás, bateu a nuca e faleceu. Diz o texto que ele morreu na hora. E a sua nora, quando estava grávida, prestes a dar à luz, soube que seu sogro morreu, seu marido morreu. Ela também apressou as dores do parto e deu à luz a um menino, desprezou esse menino e chamou essa criança de Icabô, que traduzido quer dizer: foi-se a glória de Israel. E eu quero te dizer, meu irmão, encerrando essa reflexão, essa mensagem, que Icabô jamais aconteça nessa vida. Icabô representa: foi-se a glória de Israel. Meu amado, preste atenção nesta palavra que eu estou pregando nesta tarde. Tudo pode acontecer na sua vida. Você pode perder o seu marido, pode perder a sua esposa, pode até perder seus filhos, pode até perder o seu emprego, pode até perder tudo, a sua saúde, perder o que for, mas uma coisa não pode acontecer na sua vida: e acabou. Jamais pode acontecer e acabou na sua vida. E acabou quer dizer: foi-se a glória de Israel. Nós podemos perder. Eu sempre tenho orado ao meu Deus: eu posso perder o que for na minha vida, eu posso perder o que for na minha vida, na minha existência, mas eu não posso perder a tua presença. Meu amado, o que mais importa na sua vida é a presença de Deus na sua vida. Então, meu querido, você que me escuta nessa tarde, lute com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, para jamais acabou acontecer na sua vida, que jamais você perca a glória de Deus na sua vida, que a presença de Deus jamais se afaste da sua vida, da sua presença, que a bênção de Deus, que a glória de Deus seja sempre presente na sua vida, porque aconteça o que acontecer, tudo pode acontecer na sua vida, menos Icabô. Icabô quer dizer: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória dessa pessoa. E o que vale uma vida, meu irmão, o que vale uma vida, minha irmã, o que vale a minha vida e a sua, sem a presença desse Deus. O que vale, nada nessa vida vale, compensa viver sem a presença desse Deus. Então, meu amado, lute, aconteça o que acontecer, jamais permita que a glória de Deus saia da sua vida. Aconteça o que acontecer, continue lutando, continue perseverando, e você vai ver que a presença de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida, e você vai com certeza cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.